Oi, gente, tudo bem? Me chamo Yulia, sou professora e diretora da Escola U Idiomas, que fica em Brasília. E a Escola U Idiomas também é um parceiro oficial da Universidade Estatal de São Petersburgo, ou seja, nós podemos aplicar a prova de proficiência. E eu gostaria de começar essa série de vídeos explicando um pouquinho sobre a prova. Então, vamos começar com o nível A1 e esse vídeo vai ser interessante para as pessoas que estão se preparando sozinhas para a prova de proficiência e ainda tem bastante dúvida em relação à prova em si, sobre a estrutura da prova e como se preparar por conta própria. E também vai ser válido para as pessoas que estão se preparando com o professor e ainda tem alguma dúvida para tirar ou outra opinião, né, para escutar. E por isso, aqui vamos nós. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o nível A1. Ou seja, em russo chamamos isso de elementarный уровень. O livro que eu uso são simulados da prova de proficiência nível A1, tá vendo? Tá escrito elementarный уровень, testes. Aqui é bom porque tem 3 simulados. Cada prova consiste em 5 subtestes, ou seja, temos léxica e gramática, temos чтение, temos аудирование, письмо e говорение. Vocabulário, léxico, gramática, leitura, audição, a parte escrita e a parte oral. Eu vou fazer uma série de vários vídeos, então esse vídeo vai ser o primeiro vídeo de todos, que eu vou explicar um pouquinho como funciona a prova e como você pode se preparar, o que você pode esperar e o que eu acho, Yulia, eu pessoalmente acho essencial para fazer enquanto ainda você esteja se preparando para a prova. Pronto, você decidiu que você está querendo fazer a prova e o seu nível é A1. Você pode consultar algum professor, você pode conversar com alguém que possa fazer a avaliação do seu nível, certo? Depois você tem que definir como você vai fazer a prova presencial ou online. Algumas escolas no Brasil estão aplicando as provas presenciais. Eu, Yulia e o Idiomas estamos aplicando aqui em Brasília. Então, às vezes, as pessoas que moram por perto ou queiram vir aqui para Brasília, as pessoas vêm, tá certo? E tem também a opção de fazer online. Aí você pode fazer com qualquer escola parceira que esteja aplicando e tá tudo certo. Pronto, primeiro você tem que definir o seu nível. Definiu A1. Depois você tem que entender o que te espera nessa prova. Eu acho que isso é um 50% do sucesso, saber o que te espera, conhecer a estrutura da prova. Por exemplo, você tem a opção de fazer prova inteira num dia só, sem problemas. Então, mais pra frente, quando faltam mais ou menos 3 semanas, um mês até, 3 semanas, duas semanas até a prova, a universidade já vai definir os horários para cada aluno, falando que a prova X, aluno Y, vai começar tal hora, terminar tal hora. O importante saber, na verdade, é o horário da sua prova oral, porque a prova oral, tô falando agora sobre a prova presencial, ok? A prova oral vai ser feita através da plataforma Zoom, diretamente com algum examinador lá de São Petersburgo. E por isso a gente tem que considerar o fuso horário, combinar direitinho. E assim que marcada a sua prova oral,
a gente vai também se ajustar com provas escritas, mas esse tipo de planejamento sobra para mim, para Yulia, certo? Para a pessoa que vai aplicar a prova. Então, nesse parte, não tem muita preocupação do aluno, ele simplesmente confia, certo? Vem na hora marcada e vai acompanhando o horário que eu vou sugerindo, certo? Falando, a sua prova começa oral às 10 horas. Você tem uma horinha, por exemplo, se a gente começou às 9, já fazer o primeiro subteste, léxica e gramática. Pronto? Bora fazer? Vamos fazendo. Eu vou marcando o horário de começo do subteste, término do subteste, vou recolhendo tudo, imprimindo todo o material. Então, o aluno dessa parte não precisa se preocupar, certo? Se for online, a mesma coisa. A pessoa vai acessar a plataforma, lá tem os horários que você precisa acessar, que você precisa terminar, então não é algo que você precisa se preocupar com antecedência. Mas uma coisa para saber, eu acredito, é entender a estrutura da prova. Aí eu vou contar aqui um pouquinho como que é a estrutura da prova oral A1, Elementarne Uren, certo? O primeiro subteste é léxica e gramática. Tem 70 tarefas e a duração é 40 minutos. Sentou, fez em 40 minutos, acabou antes, tranquilo, não pode acabar depois. Isso válido tanto para a prova presencial quanto para a prova online. Online a plataforma não vai deixar e presencial também, eu vou ficar de olho, acabou 40 minutinhos, tem que entregar a prova. Depois vem o segundo subteste, que é audирование, ou seja, você vai ouvir, certo? E marcar as tarefas, vai ter o tempo suficiente, porque a própria gravação vai repetir 2 vezes, então bem devagar, e o aluno vai dar tempo para dar uma olhadinha na tarefa, para marcar tudo certinho. Normalmente a audição, as pessoas nunca reclamam e falam que não é uma coisa tão difícil. São 20 tarefas, certo? Com 30 minutinhos. O terceiro é чтение, a leitura. Tem 30 tarefas e 40 minutos. Depois, nos próximos vídeos, eu vou pegar cada subteste e mostrar para vocês, dando um exemplo como que são esses subtestes. Vou acompanhar vocês junto fazendo algumas tarefas para vocês sentirem e também saberem o que aguarda vocês. Quando a gente fala sobre gramática, que tipo de gramática dá para esperar no nível A1? Tudo isso a gente vai fazendo, eu vou oferecendo esses vídeos curtinhos para vocês acompanharem. Subteste 4 é písmo, a parte escrita. Normalmente as pessoas não têm muita prática de escrever, certo? Depois, futuramente, vou mostrar como é que é, mas vai ter só uma tarefa para o nível A1, com duração de 30 minutinhos. E a última parte é говорение. Говорение é parte oral, que vai ser feito diretamente com a professora via a plataforma Zoom. Então, para que não tenha nenhuma interferência da minha parte, por exemplo, certo? Eu vai ter 3 tarefas, com duração de 15, 20 minutinhos. Eu já criei um curso de prova oral para nível A1, curso gravado, onde eu dou as dicas. Então vocês podem falar comigo, eu vou deixar aqui na descrição os meus contatos. E aí eu ofereço esse curso gravado para as pessoas que estão se preparando por conta própria. E também mesmo se preparando para conta própria, depois de repente contratando 1, 2 aulas particulares, ou com um aluno, ou com um professor particular, uma escola, vocês vão conseguindo tirar algumas dúvidas, mas eu tentei fazer um curso bem completo explicando como que funciona a parte oral, porque normalmente as pessoas se preocupam bastante com a parte oral. Ok, ou seja, vocês têm 2 horas e 40 minutos no total para terminar a prova toda. A prática mostra que isso demora um pouco mais, porque às vezes a gente pode fazer um intervalo, outras vezes tem que esperar um pouquinho. Ou seja, eu separaria umas 4 horas de boa, assim, para fazer a prova e sem estresse. Outra coisa
que vocês vão precisar levar caneta, certo? Lápis, mas tudo é escrito a caneta. E vocês vão ter umas folhas de respostas, onde vocês vão marcar, certo? Deixar no seu nome certinho, a data também, em russo. E aí eu vou guardando e depois passando isso para a universidade. Normalmente eu desenvolvo uma técnica para não perder nada, para não esquecer nada e vai tudo certinho. Que mais eu posso falar sobre a prova agora? Uma parte importante. Como são 5 subtestes, cada subteste, a nota para passar é 66%. 66%. Por exemplo, passou léxica gramática com 66%, maravilha, passou. Passou a audiência com 66%, o mínimo, né? Passou. Vamos supor que o чтение você passou com 60%. E aí, o resto dos subtextos passando, e um deles passando com um pouco menos, tipo 60%, não tem problema. Isso significa que você passou na prova total. Caso você for reprovado em alguma parte, você recebe um documento que fala que você passou nessas partes, se não passou aquela parte, aquele subteste, e você tem chance de refazer não a prova toda, mas somente aquele subteste, sabe? Isso eu acho muito válido. Você vai acabar pagando o valor cheio, porque a universidade vai ter trabalho de organizar tudo de novo, porém, você não precisa fazer a prova toda. Então, você vai precisar refazer só um subteste, por exemplo, ou só 2 subtestes. Eu acho isso muito bacana, sabe? Então, por enquanto é isso. Eu falei um pouquinho para vocês sobre a prova em si, certo? Quantos subtestes tem, o que precisa levar para a prova, a duração de cada subteste, sobre a nota mínima, né? E o que fazer caso vocês não forem passar em todos os subtestes, o que acontece. E falei também um pouquinho sobre a prova mais presencial, como que funciona a dinâmica da prova. Esse foi um vídeo primeiro, também estou testando aqui o vídeo introdutório. E nos próximos vídeos vou explicar, mostrando como que é cada subteste. Então, a proposta, o objetivo desses vídeos é desmistificar um pouquinho a prova, mostrar como é que ela é, explicar como vocês sozinhos podem se preparar para a prova e tirar algumas dúvidas, assim, se eu puder. E também contar um pouquinho sobre esse curso que eu criei, né, um curso oral, que vocês podem se preparar utilizando esse curso por conta própria para a prova oral, que eu acho bem bacana, bem simples, mas também eu acho bem completo. E então tá, por hoje é só. A próxima vez vou mostrar para vocês o subteste da léxica e gramática e mostrar quais partes que são e também contar um pouquinho como vocês podem se preparar, o que vocês têm que esperar dessa parte do subteste, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!